Propriedades geométricas da secção transversal. Introdução. Considere-se uma superfície plana de área A, um sistema cartesiano de referência constituído dos eixos x e y, pertencentes ao plano da superfície, e um elemento de superfície de área dA genericamente posicionado com relação ao sistema de referência. Tem-se, portanto, uma superfície plana de área A, associado a ela um sistema cartesiano de referência constituído dos eixos x e y, e sobre a superfície um elemento de área dA genericamente posicionado com relação ao sistema de referência. Então, a distância de dA até o eixo x é y genérico e a distância de dA até o eixo y é x genérico. Definições. Nós vamos definir momento estático de um elemento de superfície de área dA com relação a um eixo como sendo o produto da distância desse elemento até o eixo vezes a área do elemento. Portanto, o momento estático de dA com relação ao eixo x vai ser dado por y vezes dA. Como esse é o momento estático de um elemento de superfície, vai ser um diferencial de momento estático. Portanto, dmsx é igual a y vezes dA. Momento estático do elemento de superfície de área dA com relação ao eixo y vai ser dado pelo produto da distância de dA até o eixo y, x, vezes dA. Como esse é o momento estático de um elemento de superfície, vai ser um diferencial de momento estático. Portanto, o dmsy é igual a x vezes dA. Tendo-se o diferencial do momento estático, pode-se, na sequência, determinar o momento estático da superfície plana de área A com relação a um eixo. Então, msx, que é o momento estático de toda a superfície com relação ao eixo x, será dada pela integral de y vezes dA. E o momento estático de toda a superfície com relação ao eixo y será dado por integral de x vezes dA em toda a área A da superfície. Exercícios. Determinar os momentos estáticos msx e msy da superfície da figura com relação aos eixos x e y, respectivamente. Tem-se, portanto, um retângulo de base B e altura h, associado a ele o sistema de referência x na base, y na lateral esquerda. Eu quero calcular o momento estático dessa superfície com relação aos eixos x e y. Cálculo de msx. Por definição, msx é igual a integral de y vezes dA em toda a área A. Deve-se, portanto, escolher um elemento de superfície de área dA genericamente posicionado com relação ao eixo x, tanto que a distância do dA até o eixo x deve ser y. Então, esse elemento nós vamos considerar como sendo um retângulo elementar de base B e altura dy, genericamente posicionado com relação ao eixo x. Então, a distância desse elemento até o eixo x é y genérico. Dessa maneira, a área do elemento de superfície será a área de um retângulo de base B e altura dy. Portanto, B vezes dy. dA é igual a B vezes dy. Substituindo na expressão do momento estático, tem-se que msx vai ser igual a y vezes b dy, sendo que a integração agora está sendo feita em y. E para que o y varra toda a figura, ele vai variar de 0 até h. Então, a variação de y se dá entre 0 e h. Portanto, a integral é de 0 a h. Nessa expressão da integral, o b é constante e pode ser colocado para fora da integral. Então, vai ficar b que multiplica integral de y dy de 0 a h. A integral de y dy é igual a y ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar b sobre 2 vezes y ao quadrado, de 0 a h. Portanto, quando y for igual a h, h ao quadrado. Quando y for igual a 0, 0. Logo, o momento estático de toda a superfície com relação ao eixo x será bh ao quadrado sobre 2. Ou seja,
O momento estático é apenas uma integral que pode ser resolvida para cada secção transversal de viga. E uma vez resolvido, é função dos parâmetros geométricos dessa secção. No caso do retângulo, é função de B, base, e H, altura. Cálculo de MSY. Por definição, MSY é igual à integral em toda a área A de x dA. Deve-se, portanto, escolher um elemento de superfície de área dA genericamente posicionado com relação ao eixo y. Então, esse elemento será esse retângulo vertical de base dx e altura h. A distância desse elemento até o eixo x, até o eixo y, é x genérico. E a área do elemento será dada por h dx. Então, o diferencial de área é dado por h dx. Substituindo na expressão do momento estático, tem-se que integral de x h dx, sendo que a integração agora é feita em x. E para que o x varra toda a figura, ele tem que variar de 0 até b. Então, integral de 0 a b de x h dx. Como h é constante, pode-se colocar fora da integral. h, que multiplica a integral de 0 a b de x dx. Integral de x dx, x ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar h sobre 2, x ao quadrado, de 0 a b. Quando x for igual a b, b ao quadrado. Quando x for igual a 0, 0. E o momento estático com relação ao eixo y resulta igual a h, b ao quadrado sobre 2. Série de exercícios. Resolver os exercícios e encaminhar via caixa de entrada do Canvas em Word ou PDF. Enunciado. Determinar os momentos estáticos MSX e MSY das superfícies da figura com relação aos eixos x e y, respectivamente. Tem-se, portanto, novamente, um retângulo de base B e altura h, e pretende-se determinar o momento estático dessa figura com relação aos eixos x e y colocados no centro de gravidade da figura, ou seja, a partir da esquerda em b sobre 2 e a partir da base h sobre 2. Portanto, o y vai variar agora de menos h sobre 2 até mais h sobre 2, e o b vai variar de menos b sobre 2 até mais b sobre 2. Respostas: MSX é igual a 0, MSY é igual a 0. Segundo, tem-se um triângulo de base B e altura h, pretende-se determinar os momentos estáticos com relação aos eixos x e y, colocados, respectivamente, na base e na lateral esquerda da figura. Portanto, deve-se escolher um elemento de superfície de área dA genericamente posicionado, no caso da determinação do MSX, com relação ao eixo x. A distância do elemento até o eixo x é igual a y, e uma pequena variação em y, dy. A área do elemento vai ser dada por x vezes dy, sendo que essa distância x pode ser obtida a partir da semelhança de triângulos entre um triângulo pequeno e o triângulo grande. Então, x, que é a base do triângulo pequeno, está para b, que é a base do triângulo grande, assim como h menos y, que é a altura do triângulo pequeno, está para h. A partir daí, tem-se que x é igual a b sobre h, que multiplica h menos y. Respostas: MSX é igual a bh ao quadrado sobre 6 e MSY, hb ao quadrado sobre 6.